1 Pedro capítulo 1, todos acharam? Ganhei tempo, não foi? Versos 10 a 12, diz assim: salvação sobre a qual inquiriram os profetas. É isso aí, gente? A respeito, é isso mesmo. E a buscaram diligentemente os que profetizaram sobre a graça que viria sobre vós. A tradução em cima diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Senta um pouquinho, que Deus nos ensine com a sua palavra. Amém? Deus nos ensine. Sobre a missão dos anjos, todos nós sabemos que os anjos têm uma missão especial, né? Você sabe, às vezes você está passando um problema muito grande, e Deus manda um anjo em seu socorro. Só que o anjo não vai chegar lá de asa branca, não vai chegar lá voando, parecendo um serafim. O anjo vai chegar lá como nós estamos aqui, uma pessoa normal, conversando com você, e vai abrir uma estrada para você que você jamais imaginou que fosse aberta. Vai dar uma solução para o seu problema que você jamais imaginou que haveria solução. Vai lhe dar uma paz no coração que você jamais imaginou que iria ter. É um anjo que Deus manda na sua direção. E por que Deus faz isso? Porque Deus sempre tem anjos que cuidam de cada um de vocês desde que vocês nasceram. Desde que você nasceu, que Deus pôs anjos para proteger você. Você não percebeu porque você vive num mundo de carne, num mundo de terra. Então você não tem a visão espiritual. Mas se você ler a palavra de Deus, você vai ver esses anjos trabalhando, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Nós não adoramos anjos, mas nós sabemos que Deus manda os anjos. Deus manda anjos, né, que nos protegem e nos guardam. Se Deus não nos protegesse com seus anjos, nós já teríamos sido destruídos. Porque o inimigo joga dardos inflamados todo dia, toda hora. E ele vem matar, roubar e destruir. Mas Deus nos protege. Deus nos protege em todo o tempo. O objetivo de Deus sempre foi salvar o homem. E o objetivo de Deus foi salvar o homem com a mensagem dos homens. Os anjos até poderiam pregar, mas Deus não permitiu, não deu essa permissão para os anjos pregarem. Muitas vezes eu fiquei pensando assim, se os anjos pregassem, se eles pregassem, todo mundo se converteria. Imagina aí, você vê um anjo com uma espada de fogo, eu me converteria na hora. Imagina isso, eu ia ficar em dúvida, né? Se os anjos, se chegassem a dizer, eu sou um anjo aqui, hein? Eu estou pregando aqui para você se converter. Eu já estava crente na hora. Mas Deus não permitiu. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós não suportaríamos a visão de anjos. Entendeu? Por isso, quando Deus manda um anjo em sua direção, Ele manda um anjo como um homem normal, uma pessoa normal. Então, muitas vezes está conversando com uma moça e ela resolve o seu problema. Era um anjo. Está conversando com um rapaz, ele resolve o seu problema. É um anjo que Deus manda na sua direção. Às vezes uma criança, né? Deus manda uma criança para lhe dar uma direção e é um anjo de Deus. Agora aí a esse respeito eu não vou me aprofundar, só queria dizer que Deus lhe protege com os seus anjos, amém? Mas você não vai ter visão de anjo assim como muita gente fica vendo aí, anjo com espada de fogo debaixo da cadeira, debaixo do chão. Essas visões assim são complicadas.
Todas as pessoas que tiveram contatos com anjos não viram essas coisas, serafins e tudo, a não ser o profeta Isaías, e ele achou que ia morrer. Né? Ele achou que ia morrer porque ele estava no templo e se sentiu o homem mais pecador. Né? O anjo com a brasa de fogo que tocou na sua língua. Irmãos, muitas vezes, e não poucas vezes, Deus lhe protegeu sem você nem perceber. Deus te livrou sem que você nem visse. E muitas vezes não, agora mesmo, tem uma multidão, miríades e miríades de anjos aqui cercando a sua igreja. Porque há uma batalha invisível que você não vê. Há uma batalha em torno de você que você não vê. Que a Bíblia diz que o inimigo, que é também um anjo, o inimigo é um anjo caído. A Bíblia diz que ele anda em derredor de vós, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E por que ele não traga, pastor? Porque Deus também tem os anjos de proteção. Então, quando ele joga um dardo, os anjos de Deus protegem com os seus escudos. Se os anjos pregassem o evangelho, muita gente se converteria, mas Deus mandou que o homem pregasse o evangelho para outro homem. Deus não permitiu, não. Se os anjos queriam, teriam o maior prazer, mas os anjos vêm em nosso auxílio. Né? Deus trabalha, né? Eu já ouvi até pastor dizendo assim, que Deus não permitiu, que Deus proibiu que os anjos pregassem o evangelho que eles queriam, mas Deus não deixou. Essa é uma precipitação, né? Não tem esse versículo na Bíblia, não. Né? A gente percebe que Deus não deixou que eles pregassem, que deu essa missão para os homens, mas não tem esse versículo assim, os anjos queriam pregar e Deus proibiu. Não tem, não. Né? Tem aqui o texto que nós lemos, dizendo assim, que eles desejam ver consumada esta obra da pregação. Amém? Não tem, não. Não tem esse versículo. Também não tem, faz por ti que eu te ajudarei, na Bíblia. Não tem. As pessoas dizem, pastor, já vi lá na Bíblia dizendo assim, faz por ti que eu te ajudarei. Aonde, moço? Não tem, não. Lá em Josué tem assim, Josué 1:9, esforça-te e tem bom ânimo e eu serei contigo. O pessoal faz uma paráfrase e diz que tem na Bíblia. Também não tem na Bíblia, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Não tem. Eu já vi até pastor dizendo, está escrito, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Tem não, tem não. Tem não. Está escrito na Bíblia assim, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aí a gente entende que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas o versículo mesmo não tem não. Né? Também não tem nenhum versículo dizendo assim, quando Jesus voltar na terra, nem no chão ele vai pisar. Não tem esse versículo. Não existe. Entendeu? Se alguém falou aí para você, não tem não. A Bíblia diz que Jesus vai arrebatar a sua igreja e a igreja vai ao encontro do Senhor nos ares. Mas não diz que ele não vai pisar. Diz que no arrebatamento a igreja vai ao encontro dele nos ares. As pessoas vão determinando coisas aí, dizendo coisas que não tem na Bíblia. Falta um pouquinho de preparo de algumas pessoas que usam da palavra, né? Um pouquinho de leitura simples. Não é nem negócio de hermenêutica, de exegese, essas coisas. Não é nem isso. Não é nem leitura dos originais gregos e hebraicos. É uma leitura simples, correta e verdadeira da Bíblia. Mas a verdade é que a Bíblia fala sobre anjos. E a Bíblia diz que a missão deles é nos auxiliar. Mas anjo não tem inveja de homem que prega o evangelho, não. O anjo vai lá e apoia. Se você está pregando o evangelho, o anjo fica do seu lado. Os anjos anseiam por ver os propósitos de Deus se cumprir na terra. Os anjos fazem o seu papel e você faz o seu. Agora, bem verdade se tem algum anjo promovendo alguma religião, se tem algum anjo promovendo algum encontro religioso, então não é anjo de Deus. Vamos ali para uma reunião que o anjo marcou. Que anjo? Anjos de Deus auxiliam os crentes na pregação do evangelho. Se tem anjo aí promovendo reunião, marcando encontro, não é anjo de Deus, não. Porque o anjo sabe a missão dele. A missão do anjo é auxiliar os crentes na batalha. Na verdade, a missão do anjo é guerrear no lugar dos crentes. Porque nós sabemos que Deus é general de guerra e guerreia por nós. Amém? E a vitória é nossa,
mas Deus disse que é uma vitória que nós vamos batalhar em oração, porque as armas espirituais são dos anjos, e nós vamos orar. Que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Amém? A responsabilidade da pregação é minha e sua. Os anjos sabem bem disso. Não desejam tomar o nosso lugar na pregação. Os anjos desejam apenas lhe auxiliar, lhe acompanhar. Olha só, eu gosto sempre de ler a Bíblia para mostrar as coisas. Mas uma das coisas que a gente aprende lendo a Bíblia é que o plano de salvação é para homens, não para anjos. Se um anjo caiu, se ele se rebelou contra Deus, não tem salvação para ele. Deus não salva anjos. Está lá em Hebreus 2,16. Você pode abrir a sua Bíblia? Hebreus 2,16. Eu estou com o texto da Ara aqui, né? A Ara é um texto melhor para a gente pregar. E ela diz o seguinte, Hebreus 2,16. Ara quer dizer o quê, Jenny? Almeida Revista e Atualizada, não é isso? É esse texto que está aí na tela, né? Almeida Revista e Atualizada. Eu não sei se alguém tem aí mais, mas qualquer Bíblia que você tiver vai mostrar isso para você. Hebreus 2,16 diz assim: pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ou seja, Deus não salva anjos, Deus salva homens. Então, pastor, os demônios podem se converter, o diabo pode se converter? Pode não. Ele não pode, ele já está condenado. Entendeu? Porque Mateus 25, 41 diz assim, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Ele já está condenado. Só que ele está condenado e ele não quer ser condenado sozinho. Ele quer levar alguém com ele. Diga quem ele quer levar. Você. Diga aí, está amarrado. Pois não diga não. Está amarrado, não é não? Quer levar você. A Bíblia diz que ele vem matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio em seu socorro. Jesus derramou o seu sangue por você, resgatou você, rasgou todo escrito de dívida que havia contra você. Jesus rasgou todo escrito de dívida lá na cruz. Lá na cruz, ele derramou o seu sangue por você. Lá na cruz, tudo mudou. Lá na cruz, Jesus lhe resgatou. E agora você é dele. Você é de Jesus. Está resgatado, salvo, protegido, selado pelo Espírito Santo de Deus até o arrebatamento. Aí às vezes a gente diz assim, mas pastor, como é que eu tenho certeza da salvação? A Bíblia diz, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É uma coisa lá dentro. É um sentimento de certeza tão profundo que ninguém tira de você. Não é um combate ideológico, religioso, tipo eu estou salvo e você está... Não é nada disso, é uma certeza. O Espírito de Deus revela no mais profundo, no interior de cada cristão, que ele, que ela, são filhos de Deus. Isso é uma coisa misteriosa, pastor? É mistério, mas é espiritual. É mistério de Deus para os homens entender a simplicidade da salvação. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Só que os homens fizeram muitas coisas, muitas religiões, muitas doutrinas. E essas muitas religiões, essas muitas doutrinas, mais afastam os homens de Deus do que aproximam. Porque deixam as pessoas em dúvida. E os anjos caídos, que não querem que você vá para Deus, eles estão criando religiões aí. Há religiões de anjos em todos os lugares deste planeta, e principalmente no Brasil. O Brasil é um país místico. O que quer dizer isso, pastor? É um país de muita crença. É um país de muita fé, de muita religião. Então as pessoas, elas acreditam em muita coisa. Muita coisa. Tem gente
aqui tem uma visão de índio. O índio é assim, ele acredita que quanto mais ele conseguir os deuses do outro, mais ele está forte. Quanto mais ele tiver apoio dos outros, mais ele está forte. Tem gente que é assim. Eu vou na igreja evangélica, depois eu vou na católica, depois eu vou lá no entendido, depois eu vou lá no homem das mesinhas. Né? Tem gente que mistura tudo. Tem gente que passa a semana indo para reuniões religiosas, parece político. Tem político que vai em tudo que é lugar, porque ele sente que ele está sendo abençoado. Mas para um cristão praticante da palavra, todas as religiões não salvam, ou mesmo nenhuma religião salva. Nenhuma religião salva, porque a gente sabe pela Bíblia Sagrada que só Jesus Cristo salva. Que o único evangelho da salvação é centrado em Jesus. E a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se um anjo descer do céu, se ele descer do céu com aquela roupa de anjo, eu não sei como é roupa de anjo, se é aquelas asas, né? Se eu ver um negócio daquele ali, eu nem durmo. Mas vamos imaginar aqui, né? Que as pessoas imaginam que um anjo desce do céu com aquelas asas de anjo, parecendo um serafim, com uma trombeta de fogo, uma espada de fogo. Se ele pregar outro evangelho que não está da Bíblia, a gente não acredita. Se ele descer com aquelas penugens brancas dele, aquelas asas, balançando, e disser assim, não, deixa aí, eu estou descendo aqui, esse fogo aqui em minha volta é luz, e você vai crer nesse evangelho que eu vou pregar aqui agora. Eu digo, está na Bíblia? Se não estiver na Bíblia, eu não creio. Eles, eu lhe assusto, não pode me assustar. Eu lhe boto depressão, pode botar, mas eu não creio. Eu só creio no evangelho conforme a Bíblia diz. Porque um crente só pode crer naquilo que a Bíblia diz. Nem se um anjo descer do céu você deve crer. Gálatas 1:8. Vamos ler lá o texto de Gálatas. Se você não achar aí na sua Bíblia, vamos jogar na tela, tá bom? Gálatas capítulo 1, verso 8. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz isso. Cuidado com pregação de anjos, viu? Eles enganam, né? E eles usam pessoas. Gálatas 1:8 diz assim, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo lá do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregados, seja o quê? Seja nada. Isso aí não é de Deus. Se descer um anjão, uma espada de fogo, trombeta e tudo, pregando outras coisas que não está na Bíblia, você diz logo, está repreendido. Você não é de Deus, não. Você é anjo, eu estou vendo, está falando igual anjo, brilhando igual anjo, mas você não é de Deus, não. Porque você tem que aprender uma coisa. Tem os anjos de Deus e tem os anjos que não são de Deus. Tem gente que fala língua estranha de anjo que é de Deus. E tem gente que fala língua estranha de anjo que não é de Deus. Fique esperto. Ó, pastor, os crentes estão falando uma língua igual a que eu ouvia lá na batida do tambor. É língua de anjo. A língua de anjo é só aquela mesmo de anjo. Eles sabem. Tanto faz dos anjos que desceram para a batida do tambor, como dos anjos que estão aqui na igreja. A língua é a mesma. Língua de anjo. Só que aqui a língua de anjo traz paz. Aqui a língua de anjo não traz confusão. Aqui a língua de anjo traz uma missão de Deus para você. Aqui a língua de anjo tem uma mensagem profunda, espiritual para o seu coração. Não traz maldição. Eu queria falar isso para você nessa noite, que muita gente está com problemas e não sabe por quê. Anjos caídos perturbaram você. Pessoas fizeram trabalhos com anjos caídos para você.
Deixa eu dizer o que é anjo caído. É demônio. Anjo caído a gente chama de demônio. Não é alma penada que veio do outro mundo. Coisa nenhuma. Anjos caídos são demônios. E eles existem. E eles não assombram, não. Eles se disfarçam de anjos de luz. Eles parecem bons. Eles fazem curas e milagres. Eles criaram religiões fora da Bíblia. Eu já participei de reuniões de religiões que as pessoas contavam testemunhos de cura de bebida, de cura de cachaça, de solução de casamento, solução de problemas financeiros, e tudo aquilo lá estava fora da Bíblia. E tudo aquilo era muito místico. E tudo aquilo tinha revelações de anjos. Anjos caídos criaram religiões fora da Bíblia. E pasmem, além de ser fora da Bíblia, eles ainda usam a Bíblia. Eles usam alguns textos. Eles usam muito o Salmo 91, que eu gosto demais. Pois é, pastor, eu não gosto do Salmo 90 não, que o povo deixa a Bíblia aberta. Pois eu gosto. Ó, pastor, eu não gosto do texto do Pai Nosso não, que todo mundo fala aí. Pois eu gosto. O que está na Bíblia é para me alimentar. O Salmo 91 é de Deus. Se alguém está usando errado, problema. O Pai Nosso está na Bíblia? Vou usar. Se alguém está usando o Pai Nosso errado, problema. Eu vou usar a palavra de Deus, que ela abençoa a minha casa, a minha família, a igreja e o povo de Deus. É bom é o Pai Nosso, que todo mundo conhece, para a gente falar de Deus. É bom é o Salmo 91, para a gente falar de Deus. Mas eu sei que anjos caídos usam os textos bíblicos. O próprio Satanás, quando foi tentar Jesus, ele usou a Bíblia. Usou os textos bíblicos. Mas a religião deles, mesmo usando a Bíblia, está totalmente fora da Bíblia. Deixa eu dizer mais uma coisa aqui para você nessa noite. Fique preocupado com nada não, tenha medo não. Deus permitiu que eu falasse isso, então fique tranquilo. Amém? Se fosse alguma coisa de causar preocupação, Deus não permitiria que a gente falasse. Mas se Deus está permitindo, é porque essa missão dessa noite é essa. Eu não sei porquê. Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei se é para a gente que está aqui dentro ou para a gente que está na mídia, vendo o vídeo. Seja feita a vontade do Senhor. Amém? Olha, muita gente tem se perdido porque fica buscando visões e revelações de anjos. Tem até crente inocente pedindo para Deus revelar anjo para ele. Ô irmão, o anjo está em volta de você. Creia! A fé é a certeza das coisas que se não veem. Mas eu quero ver, pastor. Sim, São Tomé. No dia que você ver, você vai entrar em depressão. Que não é brincadeira não, que você quer ver. Peça a Deus graça sobre sua vida. Bênção de Deus sobre a sua vida. E para de querer o que não deve ser visto. Se era para você ver, Deus revelaria para todo mundo. Não seria você a pessoa especial. Mas muita gente tem se desviado buscando anjos caídos. Irmãos, cuidado. Anjos caídos enganam e mentem. Eles mentem. Eles mentem o tempo todo, eles mentem. Se você vê alguém mentindo, o diabo está nele. Tem uma pessoa que fica mentindo toda hora, o diabo está nele. Tem alguém aqui mentindo? Se você mentir, você não é de Deus não. Não minta. Sofra a pena, não minta. Vamos ler a palavra? João 8, de 43 a 45. Palavra de Deus. João 8, de 43 a 45. João é o quarto evangelho da Bíblia. Quarto evangelho. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Verso 43, João 8, 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir o quê? A minha palavra. Vamos repetir? Sois incapazes de ouvir
a minha palavra. Verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Tem gente que é assim, não crê na verdade da Bíblia, não crê na verdade de Jesus e vai crer na mentira das falsas religiões. Tem gente que é assim, sai da igreja, da fé verdadeira, em busca de falsas religiões. Irmão, você pode passar o problema que você estiver passando, mas fique na verdade. Amém? Ah, pastor, mas a verdade às vezes dói, às vezes não resolve tudo. Irmão, Deus resolve. Tenha paciência. Fique na verdade, não vá atrás de mentira, não vá atrás de engodo, nem de engano, porque milagres só Deus faz. E se Ele não fizer, os outros milagres são falsos. Eu não quero. Não quero milagre falso, não quero milagre daqueles que são anjos da mentira. Eu só me interesso pelos milagres de Deus. Ou Deus vai comigo, ou Deus vai comigo. Nós não podemos ir atrás de outras coisas. E eu queria dizer para você nessa noite, busque a verdade em Jesus. Esqueça as outras possibilidades erradas. Esqueça tudo que é errado, todo plano errado, todo desejo errado. Não morra e não mate. Não se deixe morrer e não mate. Não minta. Não prejudique ninguém. Não prejudique você. Não prejudique sua família. Não prejudique sua mãe, nem seu pai, nem seus filhos. Não prejudique. Sofra a pena. Ah, pastor, mas você é humilhada. Minha filha, você não vai ser humilhada. Mais humilhado foi Jesus. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo muito. A minha vida agora está difícil. Minha mãe me deixou, abandonou e agora eu não sei tomar decisões. Olha, quem toma as suas decisões é você. Se você acertar, amém. Se errar, você tomou. Mas antes de tomar a sua decisão, peça a orientação de Deus. Não dependa de pessoas o tempo todo. Não dependa de marido a vida toda. Nem de mãe, nem de filho, nem de pai, nem de pastor, nem de ninguém. Tem uma hora que você vai ter que decidir sua vida. Entregue sua vida nas mãos de Deus. É bom a gente trabalhar com pessoas, mas tem uma hora que a gente fica só. Tem gente que fica do seu lado a vida toda, não fica? Vai fazer uma cirurgia. Você vê que, bora fulano, operar comigo também. Não, a cirurgia é só sua. Bora fulano, passar pela cirurgia. Chama a pessoa para tomar sorvete. A pessoa diz o quê? Vamos. Chama para ir na praia. Vamos. Vamos passar por uma cirurgia de cortar o dedo. Não, meu filho. Fique lá na sua cirurgia de cortar o dedo, né? Irmãos, tem coisa que a gente tem que fazer sozinho. E o outro só vai orar por nós, só vai dizer assim, eu fico aqui com um sentimento profundo por você. Sim, sentimento profundo é bom demais, mas a gente tem que entender que tem batalha que é única. E nós temos que estar só naquela batalha. Mas eu vou dizer um negócio para você, se você for passar por uma cirurgia, Deus não deixa você sozinho. Deus manda os anjos dele para sua volta. Se a sua pressão subir, se baixar, Deus vai estar com você. Se você voltar, se você morrer, Deus vai estar com você. E os anjos de Deus te levarão para o céu, numa carruagem de fogo. É sério esse negócio de carruagem de fogo. Estou falando. Se você estiver deitado, e você vê que a porta do quarto abriu, e entrou uma carruagem de fogo, você está morrendo. Pode ir para o céu, dizer, Deus, que maravilha, eu vou subir na carruagem de fogo agora. E aquelas pessoas da carruagem são os anjos de Deus que vão te acompanhar. Aqui já teve irmão que teve essas visões aqui. E chegou alguém para levar, né? Uma irmã em Serrolândia, ela passou uma seguinte experiência com anjos. Eu cheguei lá para visitar a irmã. Ela era tesoureira. E ela estava sorrindo. Eu disse, minha irmã, por que você está sorrindo? Pastor,
É que eu deitei aqui, eu acho que eu passei mal, eu deitei. Mas eu estou sorrindo até agora, porque eu sonhei, pastor, que vinha uns menininhos assim, uns anjinhos, e me levantava. E eu subia até o teto, depois descia. Mas eu, meu Deus, esses meninos me levando lá para o teto, se eu cair daqui, mas eu não caía não. Eu descia e deitava, aí quem riu foi eu. E ela disse, você está rindo por quê? Eu digo que você estava morrendo, irmã. Os anjos iam te levar. Você disse, que eu estava morrendo, pastor? Estava. Vou até tomar o remédio da pressão. Tome logo, né? Tome logo. Porque uma hora os anjos de Deus vêm para nos levar mesmo. Eu tenho certeza disso. Tem coisa que Deus manda os anjos para nos proteger, e tem hora que Deus manda os anjos para nos levar. Mas nós temos que tomar cuidado para não seguirmos religiões falsas, né? Jesus disse que o diabo é o pai de quê? Da mentira, né? E você tem que se cuidar, porque os anjos caídos, eles fazem falsos milagres. Mateus diz que, Mateus capítulo 24, abre aí a sua Bíblia, verso 24. Mateus capítulo 24, verso 24. Esse é um tema que eu não posso trabalhar sem a Bíblia. E eu não vou fazer estudo na quinta-feira para pouquinha gente. Aqui é mensagem de salvação para todo mundo, amém? Mateus capítulo 24, verso 24, diz assim, se possível, né? Diz assim, Mateus 24, verso 24, que os anjos, se possível, enganariam até os escolhidos. Não é assim? Só os profetas enganariam até os escolhidos. Os anjos caídos se disfarçam de anjos de luz. Veja 2 Coríntios 11, 14. 2 Coríntios 11, capítulo 11, verso 14. Que diz assim, e não é de admirar, porque o próprio Satanás, esse é o maior anjo caído que tem, viu? Esse é o chefe. O Satanás, é ele mesmo, o Beelzebu. É ele mesmo. Ele se disfarça de quê? De anjo. Gente, Satanás, ele vem com um tridentão vermelho, com um chifre? Não. Satanás vem como um anjo de luz. Você sabe o que é um anjo de luz? Ele é bonito. É bonito. Bonito. Não vem como coisa feia. Vem assim educado, bem formado, não sei quantos diplomas, não sei quantos empregos, bem empregado. Não é, Satanás não vai aparecer na sua frente para lhe assombrar. Vai aparecer para lhe enganar, para lhe seduzir. Então precisa ter alguma beleza nisso. Então os inimigos do crente se disfarçam de anjos de luz. Os anjos caídos, eles estarão com a besta, que a Bíblia diz no Apocalipse que fará cair fogo do céu. Vai fazer cair fogo do céu e vai seduzir os homens para a falsa religiosidade. Já ouviu falando em disco voador e ET? Já ouviu falar? Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe. Existe desde quando, pastor? Desde que o mundo é mundo. Existe ET. ET quer dizer o quê? Extraterrestre. E os anjos são o quê? Os anjos nasceram na terra? Anjos são ETs, são extraterrestres. E o anjo caído veio de onde? Caiu de onde? Caiu do céu. Ó, irmãos, essa expressão caiu do céu, quando diz assim, um anjo caiu do céu, eu já sei que é ele. Porque anjo de Deus não cai do céu. Anjo de Deus vem do céu. É um anjo que caiu do céu, não cai. Anjo que cai do céu é o inimigo, é Satanás. Então, eu vi um disco voador, você duvida que ele viu? Eu não duvido, irmão. Ele viu mesmo. Que disco voador era, pastor? A Bíblia diz que o diabo se disfarça de anjo de luz. Ele viu. Ele viu um ET de vasinha verde, de anteninha. Ele viu um falcão. Mas ele viu mesmo. O senhor duvida? Não duvido. Não. Se disser que um ET estava na lua, que ele estava no sol, que ele estava na nuvem, que ele estava no mar, que pousou um disco voador lá na serra. Na serra não, está amarrado. Cadê a terra de Jace, né? Lá em Ponta Baixa está amarrado. Aqui também, né? Se pousar aqui na rua, né?
Se pousar um ET lá no Baião de Dois, Ian, né? Eu não duvido. Eu só não vou lá ver. Mas se alguém disser assim, só acredita em ET, não é questão de acreditar em ET, eu acredito em Deus. Mas eu sei que eles existem. Só acredita em disco voador, pastor? Na Bíblia está cheio de disco voador, gente. Está cheio na Bíblia. Hoje lá em casa pousou um. Pousou. A gente disse assim, pai, o senhor viu? Não vi não. Aí tocou a campainha. O cara veio pegar o disco voador dele. Era um drone. Caiu lá no quintal. Muita gente se assustou com o drone aí, pensando que drone era disco voador. Mas não voa o drone? Ah, voa aí, filma tudo, tira foto, joga bomba. Aquilo é um perigo, né? Drone é uma bênção. Pode também ser um perigo para quem é do mal, né? Quem é do mal, o drone é perigoso, né? Ele pode levar coisas boas e coisas ruins. Irmãos, eu queria dizer para vocês uma coisa séria. Existem os ETs, a Bíblia no Apocalipse diz que existem muitos deles. Só que eles não têm a permissão de aparecer no mundo agora. Mas eles estão aí para quem quer crer. Aquele que dá o lugar ao diabo, o diabo vai até ele. Se a pessoa disser assim, eu acredito em ET, mas não acredito em Deus. Isso aí é a religião do diabo. O Satanás, ele incute nas pessoas essas crenças. E elas são claras. Tem gente muito assustada com o sinal no sol, na lua, nas estrelas, com ETs, com disco voador. Mas eu queria dizer que o inimigo, ele vai criar enfeites para assustar as pessoas. ETs, disco voador, tudo isso o inimigo já criou. Isso é dele. Ele já criou tudo isso. Ele já tem isso aí. É uma permissão de Deus, eu sei que é, mas ele tem aí, ele engana as pessoas com isso. Né? Ele pode criar falsa religiosidade, porque a pessoa crê na falsa religiosidade, crê em disco voador, crê em ET. Então o inimigo vai se mostrar, ele vai se disfarçar de ET, de anjo de luz, de disco voador. O que ele puder fazer para desviar a pessoa do caminho da verdade, ele vai fazer. Se ele puder curar você, ele vai curar. Numa falsa religião, para você nunca se converter. Ele vai fazer até falsos milagres, para você não se converter. Ele é capaz de criar todo tipo de enfeite, todo tipo de mentira. E ele vai tentar unificar todas as religiões numa só. Ele vai criar uma espécie de religião onde cabe todos os misticismos. Uma religião onde cabem todas as religiões. Diga qual é a religião que não vai se adaptar. Diga qual é o grupo de pessoas que não vai aceitar participar dessa união linda e maravilhosa de todas as religiões juntas. Diga quem é que não vai. Os evangélicos não vão. Mas não vão mesmo. Os evangélicos só querem ser estão tudo fora do eixo, não quer juntar com a gente, são preconceituosos. Esse discursinho aí é um plano do inimigo. O inimigo tem um plano de unificação de todas as religiões, todos os credos, todas as crenças. Mas tem um grupo de pessoas que não vai. Existe um grupo de pessoas que não vai aceitar. Pessoas que andam com a Bíblia, pessoas que oram. E vão dizer, não vamos não. Isso aí é plano do inimigo. Isso aí é o plano da besta do Apocalipse. E aí ele vai dizer, vamos perseguir. Vamos prender, vamos criar leis para prejudicar esse povo. Porque esse povo nunca está junto com a gente. A televisão, ela faz uns planos lá, de botar um evangélico, mas ela sempre tem a discussão. Que bom se unir, se juntar. Mas a gente não é religioso. Que bom unir todas as religiões, os crentes, o crente não é religioso. O crente não bota a sua fé na religião. Mas aqui é um processo religioso, não é não? É. Mas a nossa fé não é numa religião. Nós não cremos em todas as religiões. Nós não cremos em nenhuma religião. Nem em todas, nem em nenhuma. Nós só cremos em Jesus. Só Jesus. Só Jesus. A religião para nós, as pessoas chamam a gente de religiosa, a gente aceita. Enquanto isso é interessante para a gente pregar a palavra. Vocês são religiosos. Nós não estamos nem aí para a religião.
Nós estamos aqui por causa de Jesus. Jesus nos salvou. O processo não é a religião, não é a crença, não é uma doutrina religiosa, é Jesus. Porque as religiões, elas se juntarão, assim como os partidos se juntarão, assim como os políticos se juntam, os políticos de oposição se juntam, também as religiões de oposição se juntarão e estarão juntos com o inimigo, fazendo coisas que Deus não duvida. Vão fazer até descer fogo do céu. Vão dar voz às imagens. Vão fazer milagres através de imagens. Vão ter o apoio da mídia. Vão ter apoio das redes de televisão. Vão ter apoio dos políticos. Vão ter apoio da sociedade. Só não vão ter um apoio. Diga de quem? Dos evangélicos. E aí o negócio pega para quem é evangélico. Você ainda quer ser evangélico? Você ainda quer ser da fé? Amém? Mas então se prepare. Jeremias 10:2, leia a palavra. Jeremias 10:2. Jeremias capítulo 10, verso 2. Senhor, fala conosco, Pai. Jeremias capítulo 10, verso 2, diz assim: assim diz o Senhor, não aprendais os caminhos dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Está com medo, irmão? Está com medo, irmã? Não, porque Jesus está comigo. Sabe qual é a missão de um anjo de Deus? Auxiliar. Os anjos auxiliam. Hebreus 1, 13 e 14. Abra a sua palavra. Hebreus 1, 13 e 14. Os anjos te ajudam. A palavra de Deus diz assim: ora, qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos, o quê? Ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? A missão do anjo: espírito ministrador a favor daqueles que hão de herdar a salvação. O anjo ministra para que você fique firme na fé, firme na rocha, não se afaste. O anjo lhe protege, protege você, sua casa, sua família. A missão dos anjos, Mateus capítulo 18, verso 10. Jesus que fala. Mateus capítulo 18, verso 10. Jesus diz: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Jesus está dizendo que quando uma criança nasce, os anjos de Deus o protegem. Que quando você se converte, os anjos de Deus te protegem. Que quando você é novo convertido, não entende muita coisa, mas o anjo de Deus está do seu lado. É Deus quem guarda você. Eu sei que às vezes você diz assim: mas o inimigo é tão forte, tão poderoso, e tem armas potentes. Mais armas potentes tem Deus. Mais poder tem Deus. Mais poderoso é Deus. E o inimigo já está derrotado, em nome de Jesus. O pastor, minha experiência de seminário foi muito boa. Eu acompanhei muitos pastores ali. E também na convenção, muitas vezes que eu fui, no retiro dos pastores, sempre tinha um pastor abençoado com a palavra. E eu sempre me liguei muito nos que os pastores dizem ou diziam. Mas tem dois pastores que eu nunca esqueci. Nós tivemos no seminário uma vez uma semana de conferência com o pastor Russell Shedd. O Russell Shedd escreveu a Bíblia Shedd ou a Bíblia Vida Nova, né? Ele era o diretor da editora Vida Nova. E aí eu fui ouvir o Russell Shedd, né, lá no seminário, e foi interessante ver aquele homem de Deus, porque ele estava já com seus 70 anos, e ele falava baixinho, e ele não ficava lendo assim os textos que a gente lê. Ele dizia os textos estavam dentro dele. Ele dizia assim, lá em Levítico, capítulo tal, assim, diz assim. E a gente com a Bíblia lá, tentando acompanhar ele.
E ele falando a Bíblia. Eu nunca vi um homem ter Bíblia dentro dele igual aquele homem. Ele dizia, porque a Bíblia diz lá em Deuteronômio assim, 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 aí falava. Ele já velhinho, 70 anos, quando deu meio-dia, ele disse, vamos parar para almoçar. E a gente não tinha percebido que tinha dado meio-dia. Veio a tarde, e ele falando. E a tarde terminava, e a gente não percebia que a tarde tinha terminado. E quando chegou na sexta-feira, ele ia pegar um avião em Salvador, o rapaz falou assim, vamos orar pelo pastor Rousseau Shedd, porque o tempo todo que ele esteve aqui, ele estava com infecção no intestino. E ele estava ministrando para a gente não percebeu que ele estava doente, porque Deus sustentou ele ali. E ele com a palavra para a gente. E ele falando calmamente, assim, não dava um grito, daquela calma, e Deus lá com aquele homem. Então tem uns homens diferentes assim, que parece que os anjos estão em volta dele ali, e ele não precisa falar nada, e quando Deus chamar, vai diretamente para o céu, ao encontro do Senhor. O outro foi o pastor Paulo Solonca, era outro, pastor batista também, interessante. Eu nunca esqueci, ele lá em pé, falando as palavras, e as palavras ficavam dentro da gente, assim. Ele falava, a palavra ficava no coração da gente. A semente em boa terra, né? Eu queria dizer para você assim, que Deus tem uma palavra para você, e ela vai ficar aí no seu interior, profundamente. Deus diz para você que Ele vai resolver os seus problemas, e vai lhe dar uma paz profunda, amém? E você vai guardar isso aí no seu coração. Deus vai resolver tudo, vai lhe dar uma paz profunda. Isaías 41 diz, não temas, porque eu sou contigo, no verso 10. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Tome posse dessa palavra. Não temas, porque eu sou contigo. Tenha paz. Jesus diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E aí o pastor Paulo Solonca, ele contou uma seguinte história, que ele estava com um problema no coração. Estava com problema no coração, então ele foi no médico, e ele foi fazer uma cirurgia. E quando ele foi fazer a cirurgia, juntou uma equipe, uma junta de médicos, 5 médicos, em volta dele. Disse, pastor, a sua cirurgia é grave. Coronária entupida, uma coisa assim, muito grave. A gente está vendo aqui como é que vai fazer, mas nós vamos analisar tudo, ligar os aparelhos, tudo. E aí eles vão nos reunir ali, daqui a pouquinho a gente volta aí para ver como é que faz, né? Todo o processo, tem que ter anestesia e tal, tudo. E o pastor está lá, né? Deitado. Saíram, aí veio um médico, o médico olhou todo o prontuário dele, e o médico olhou para ele assim, e ele olhou para o médico e disse, parece que esse médico é crente? Esse médico parece que é crente, porque eu sinto a presença de Deus nesse médico. Aí o médico veio para ele, né? Olhando assim para ele, disse assim, o senhor crê que Jesus pode lhe curar? Sim, eu creio. E o senhor crê que o senhor já está curado? Glória a Deus, amém, amém, né? Aí o médico saiu, né? O médico saiu, mas os médicos voltaram. O médico olhou assim o aparelho e disse, o que foi que teve ali? Tinha uma luzinha, né, que corria e apitava, e parou, né, ficou tudo. O médico olhou e disse, esse aparelho está quebrado, traz outro lá. Foi lá, pegou o aparelho, botou de novo, olharam, os médicos estão lá olhando, e ele olhando para os médicos. Ele disse, o senhor passou por alguma coisa aqui? Eu disse, não, estou aqui, tranquilo, esperando vocês aí. Eu disse, não, é porque o senhor estava com um problema tal e tal, tal, e agora aqui nos aparelhos não está dando nada. Ou esses aparelhos estão tudo quebrados? Teve alguma coisa aí? O senhor tomou algum remédio? Eu disse, não. A única coisa que teve é que um de vocês veio aqui e perguntou se eu cria que eu seria curado. Eu acreditei e eu estou me sentindo melhor. Eles olharam ele, mediram tudo, pressão, tudo. Esse homem está bom todo. O que foi?
Esse quem foi o médico que veio aqui? Foi um de vocês, não foi não? Ele veio aqui. Foi qual de nós aqui? Não foi nenhum de vocês, não. Ele era diferente. Mas quem? Só tem a gente aqui, rapaz. Aí ele disse, não, entrou outro médico aí. Aí os médicos olharam lá fora e disseram, meu senhor, não tem como. Só tem a gente aqui. E ali tem uma porta fechada, ninguém pode entrar. E lá do outro lado tem outro, e ninguém pode entrar aqui. Quem foi que entrou aqui? Rapaz, não sei não. Ele entrou aqui e perguntou se eu acreditava que seria curado. E eu acreditei. E eu estou me sentindo bom. Isso a gente está vendo. A gente está vendo que eu teve aqui um milagre. Aqui o que teve foi um milagre. Ele disse, mas meu senhor, quem foi? Eu disse, não sei, vocês não sabem, como é que eu vou saber? Aí eles ficaram, os médicos ficaram de olho aberto aí. Tiveram que liberar ele. Disseram, não entrou médico nenhum aqui não, o senhor deve estar imaginando coisa. Ele disse, eu não sei se eu estou imaginando coisa, eu só sei que eu estou bom. Voltou lá, fez os exames, voltou. Os caras disseram assim, não, senhor, tá bom, não vai operar mais não. Tem mais nada no seu coração. Eu só queria que o senhor dissesse quem foi o homem que veio aqui. Eu não sei quem é, não está mais aparecendo aqui. Mas não foi nenhum de nós. Aí ele entendeu. Ele disse assim para o médico, então foi um anjo. Então foi um anjo. E aí ele voltou para casa, tendo a certeza de que um anjo visitou ele no hospital. E que ele foi curado para a honra e a glória do Senhor. E muitas vezes esses anjos vêm para nos curar, nos auxiliar. O que eles fazem, você só vai saber depois. Na hora você não vai entender nada. Ele vai embora e você não acha ele mais nunca. Nunca mais o pastor Paulo Solon achou aquele anjo. Nunca mais ele viu. Porque era um anjo, sumiu. É a invasão do sobrenatural no natural. Mas eu queria dizer para você que Deus pode mandar pessoas no hospital para lhe ver, na sua casa, na rua, lhe proteger, lhe esconder, mas você só deve adorar a Deus. Amém? Adorar só a Jesus. Abra a Bíblia no Salmo 34, verso 7. Salmo 34, 7. Estou encerrando. É assim que Deus faz. Ô, Dena, acha aí a música, é assim que Deus faz, que o Tinho falou ali. Salmo 34, verso 7. Diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.